Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal És o Leão do Mar. Vamos para esse vídeo aqui no canal falar mais, né, desse empate do Santos contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Nossa, como eu fiquei bravo ontem, fiz o pós-jogo, né? Pós-jogo sanguíneo, né? Fiz aí uma livezinha de 30 minutos para falar bastante, mas um pouquinho sereno agora. Vamos analisar mais friamente o jogo, né? Um jogo de oscilação, né, por parte do Santos. Acredito que 90% da torcida do Santos acreditava que o Santos sairia com a derrota no Rio de Janeiro, né? Pelo menos é o que a gente via nas lives. Muito pessimismo por parte da torcida do Santos, e com razão, né? A gente não tira a razão do torcedor. Depois de um jogo catastrófico do Santos contra o Vitória, era natural a torcida ter essa desconfiança. Mas, mesmo em virtude da oscilação do jogo, o Santos conseguiu um bom empate no Rio de Janeiro, tá? Claro, em termos de tabela, seria melhor, obviamente, uma vitória. Isso aí não tem dúvida. Mas conseguiu um empate, melhor do que uma derrota. É um ponto que o Santos conseguiu no Rio de Janeiro, né? O Santos que tomou um gol aí, o gol mais rápido do campeonato, logo no início da partida. Uma falha da parte direita da defesa do Santos. Foi muito mal a parte direita do Santos. Hoje vamos falar jogador a jogador. Depois o Santos equilibra mais o jogo, toma mais a iniciativa da partida, faz o gol de empate. Isso que a gente também eu gostei de ver, né? O Santos tomou o gol, não se intimidou, não ficou com medo, não recuou, foi pro jogo, conseguiu um empate. Depois o time do Botafogo consegue aí um gol ali, né? 2-1. Vai aí pro intervalo com essa vantagem. Um grande gol rapaz, esses dois gols do Botafogo. De novo na parte direita do campo, mas aí, né? A gente precisa falar do roubo que aconteceu no Rio de Janeiro. Ontem eu fiquei muito bravo com isso, com razão. Até o Ferjão, né? Um abraço ao Ferjão, que é um internauta que acompanha aqui o canal És o Leão do Mar, falou que eu tava chorando. Não, não tava chorando. O que aconteceu foi o Santos roubado mais uma vez no Rio de Janeiro ontem. O presidente Marcelo Teixeira saiu pé da vida, e com razão, e tá certo. E no intervalo de jogo, o Alexandre de Matos soltou os cachorros, né? Tanto que passou isso na Globo, aí, em todos os locais aí de imprensa, e com razão. A origem do gol do Botafogo foram duas faltas. E a segunda falta, uma falta assim claríssima no Lautaro Dias. E segundo a arbitragem é porque estava em um momento ofensivo o Santos. Uma vergonha. A Globo pior ainda, né, depois quando ela passa o replay, o seu Luiz Roberto, o narrador, muito mal ontem na narração, né? Totalmente tendenciosa ao time do Rio de Janeiro. Eles pegam a jogada depois que é feita a falta do Lautaro Dias, e eles mostram a jogada do gol do Botafogo. Então, assim, Diogo, mas o Benjamin Rolês a gente tinha que ficar batendo palminha. Fulano de tal tinha que ter dado o combate. Fulano de tal tinha que ter tirado. Não interessa. A origem da jogada foi falta. E foram duas faltas, né? Enfim, só foi prejudicado no Rio de Janeiro ontem, tá? Eu não gosto de ficar falando muito de arbitragem, porque às vezes acontece pro Santos também, né? O presidente Marcelo Teixeira acho que falou uma coisa certa ontem, na saída, né, dando entrevista. Ele falou que o erro, todo mundo erra, o jogador erra, o presidente erra, a arbitragem erra, nós jornalistas erramos, todos nós erramos. Agora, o futebol brasileiro são erros e critérios diferentes a todo momento, né? O mesmo árbitro de uma partida, ele, por exemplo, dá uma expulsão, na outra partida ele não dá expulsão. Ou seja, os caras não têm critério nenhum. Quando a gente fala roubo, né? É que a palavra roubo é uma palavra muito forte, né?
mas é uma palavra popular no futebol, né? O Santos foi prejudicado, vamos dizer assim, né? Foi prejudicado, mas é que também os juízes são ruins, né? São péssimos, né? Para não falar outra coisa. Então, o Santos tomou 2-1 e no segundo tempo, mais uma vez, né? Primeiro gol, o Santos faz o gol com o Souza, a garota da base, como se fosse um centroavante. Fez o gol. No segundo tempo, 2 pênaltis foram antes do pênalti no Souza, teve um outro pênalti pro Santos, na mesma jogada. Ainda eles estavam com dúvida se ia dar ou não, né? Mas não tinha que fazer, pênalti claríssimo no Souza, que o Barreal bateu e converteu. E bateu muito bem o pênalti, né? Muito bem, com força. Não tinha como o goleiro pegar ali. Uma porrada no gol. E o Santos sai com empate no Rio de Janeiro, tá? Falando individualmente dos jogadores, Gabriel Brazão volta a fazer uma grande partida. Talvez também, pessoal, fazia tempo, né, que o Brazão não era tão acionado nas partidas, né? Fazia tempo. O Santos, nos outros jogos, ele estava dominando mais as partidas, né? E só que o Brazão foi muito acionado nesse jogo contra o Botafogo e fez um grande jogo, fez defesas importantes, tá? Eu acho que o Brazão foi uma bela uma bela surpresa, uma volta aí dele atuando melhor, tá? Eu não vou dar nota, porque esse negócio de nota é complicado. Não vou falar individualmente dos jogadores. Igor Vinícius, um jogo, acho que o pior jogo do Igor Vinícius, né? Muito oscilante. Os 2 gols são em cima da parte direita do campo, mas ele dá o cruzamento pro gol do Souza. O Igor Vinícius ele tem essa facilidade de cruzar a bola, né? Ele fez aquele cruzamento do fatídica bola do Guilherme, que o Guilherme cabeceia pro chão, né? Contra o Vitória, mas ele tem essa facilidade de cruzar bem. E no São Paulo ele tinha muitas assistências, o Igor Vinícius, né? Então foi um jogo ruim do Igor Vinícius, mas ele teve essa assistência. A zaga do Santos, o Vojvoda que optou pelos 3 zagueiros, tá? O pessoal tava pedindo mudanças, o Vojvoda foi lá, mudou. Só que às vezes, gente, não é só questão da mudança. E ele treina, tá? Ele não colocou os 3 zagueiros por colocar. As informações que nós temos é que ele treina bastante esses 2. Tanto é que o próprio Luan Pérez, na sua entrevista coletiva que ele deu semana passada, falou sobre isso, né? Só que não deu certo, né? O Adonis fez um horror, um jogador afobado. O Alexis Duarte também fora de órbita, tomando bola nas costas a todo momento. Luan Pérez fez uma boa partida, né? Uma partida razoável. Acho que ficou o ponto negativo para a parte defensiva do Santos, tirando o Souza, né? O Souza fez uma grande partida ontem, mostrou que era um jogo que teoricamente o Santos ia ser muito agredido, foi bem na parte defensiva, né? Eu sou um cara que eu vou fazer o contexto do Escobar, quando o Escobar chegou, eu falei que era bagre, mas depois eu tive que me render ao Escobar, porque ele, cara, é um cara que sempre representou muito bem a camisa do Santos e merece o nosso respeito, mas em termos técnicos, assim, é uma diferença abissal, né? É uma diferença muito grande entre o Souza e o Escobar. O Souza é o titular do Santos, não tem o que fazer. João Schmidt, achei que jogou bem o João Schmidt, fez uma boa partida. Teve uma bola no segundo tempo que ele afasta mal ali no meio do. Na hora que a bola pererecou na área ali, ele afasta mal, vai pro pé do jogador do atacante do Botafogo, que dá uma porrada no gol e o Gabriel Brazão defende. Mas assim, foi o capitão, tá? Em questão de capitaneidade, eu preferiria o Luan Pérez, tá? Mas o João Schmidt foi o capitão. Tá bom, tá? Não me agrada tanto, mas tá bom. Mas foi uma boa partida do João Schmidt. Porque ó, a gente sempre tem aquele receio do João Schmidt, né? Ou ele faz grandes partidas ou poucas partidas. Eu achei que ele estava se comunicando bem com os jogadores. Isso é importante. Tem um detalhe, né? O jogador que é zagueiro, volante, isso é só uma coisa de futebol mesmo, tá? O cara que tá de trás do jogo, olhando o jogo, ele tem mais facilidade de orientar a partida, né? Então, o cara ele que é primeiro volante, ele tem uma facilidade melhor de ver o jogo, né?
É só uma coisa para quem joga futebol mesmo, tá? Aí você teve do meio campo o Vitor Hugo. O pessoal falou, o Vitor Hugo foi discreto, mas o Vitor Hugo, gente, ele tem uma facilidade, uma característica interessante. Ele tem um bom toque de bola, né? Ele tem um bom toque de bola, o Vitor Hugo. Isso é importante para quem é meio campo. Às vezes ele não é uma partida, sei lá, espetacular, não pisa na área, mas ele se movimenta bem no jogo e ele toca muito bem a bola, o Vitor Hugo. Então você pode ver, quando o Vitor Hugo está em campo, nas partidas, poucas que ele fez, o Santos ele consegue dominar mais o meio campo. Vocês podem perceber. Isso passa pela facilidade que ele tem em tocar a bola, o Vitor Hugo. Não é um jogador espetacular, não é isso. E vai desenvolver muito, porque ele é novo. Mas ele é um bom jogador, cara. Eu gosto de um bom jogador. O Vitor Hugo, tá? O Barreal. O Barreal é um jogador oscilante, tá? Ontem fez o gol, muito bem batida, pênalti, muito bem batido, tá? Mas eu vou colocar o Barreal igual o Vitor Hugo, tá? Foi uma partida mediana do Barreal, ao meu ver, tá? Ao meu ver, bem mediana. Benjamin Roleiser. A minha paciência com o Roleiser acabou, tá? Eu sou um cara que eu sempre defendi o Roleiser. Desde fevereiro o Roleiser tá aí, joga como titular no Santos, sempre. Sempre é o titular. A gente vê que ele tem uma facilidade muito grande com a bola, né? É um jogador muito habilidoso, extremamente habilidoso, tá? Mas ele precisa mais. Ele precisa desenvolver mais, ele precisa pisar mais na área, ele precisa fazer gols, ele precisa dar mais assistência. Ah, mas a questão da assistência a gente pode discutir, né? Teve até uma bola que ele enfiou no segundo tempo pro Lautaro Dias, horrível, né? Mas assim, é muita, sabe? É muito técnico, e realmente ele é muito técnico, só que ele produz pouquíssimo o Roleiser, né? Ele tem produzido pouco, tá devendo o Roleiser, tá? Ao meu ver. O ataque do Santos, o Barreal foi pro ataque, inclusive, né? Eu falei do Barreal como bem, mas ele foi pro ataque. O Lautaro Dias, né? Ficou isolado, né? O Lautaro Dias é isso, né, gente? É um jogador voluntarioso, que corre, etc. Mas deve muito, né, gente? Não, sabe, não entrega tanto no ataque assim, né? Diogo, mas vai ter que comprar o Lautaro Dias. Tomara que o Santos não compre o Lautaro, viu, gente? Sinceramente falando, não tem condições de jogar no Santos, né, pessoal? Tá ajudando aí, é melhor do que os caras que estão no banco, tá? Mas é limitado, né? Essa é a verdade, é muito limitado. Bom, aí no segundo tempo o Vojvoda bota 4-4-2. Ele tira aí o 3-2, na verdade um 4-3-3, né? Ele fez um 4-3-6 na verdade. Variou bastante ali no segundo tempo, né? E aí ele bota o Guilherme, né? Mais uma partida horrorosa do Guilherme. O Guilherme errou tudo ontem, tá? Tudo, 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 tudo. Bola, parte ofensiva, parte defensiva, as decisões erradas, passes errados. O Guilherme não tem condições de jogar no Santos. A gente até defende dele ajudar o time do Santos no segundo tempo, mas não dá, gente, não dá mais. O Guilherme também não dá. Vamos ser realistas, não tem condição. Ontem, aqueles que defendem o Guilherme, vocês viram o segundo tempo do Guilherme ontem. Não dá, gente, não tem condições. É muito ruim, é muito fraco, tá? Então o Guilherme, pra mim, um dos piores jogadores do Santos ontem, junto com o Tiquinho Soares, né? O Tiquinho Soares é um horror, né? Meu Deus do céu. O Tiquinho Soares foi uma gafe dessa diretoria, tentou, tá? Eu fui um cara que eu defendia muito o Tiquinho Soares, eu achei que o Tiquinho Soares ia chegar no Santos e arrebentar no Santos Futebol Clube, mas é um jogador com deficiência, tá decaindo, né? Fisicamente e tecnicamente. Essa é a verdade, pessoal. Não adianta eu vir aqui e querer passar pano. E contrato de 3 anos, isso que é o pior, né? Então, lamentável as partidas de Tiquinho Soares e Guilherme, né? O Santos caiu com a entrada deles ontem. O Santos que estava até mantendo um bom jogo. E aí ficou sem forças para tentar fazer o terceiro gol. O Escobar entrou no lugar do Souza. Muita gente reclamou, né? Mas parece que o Souza pediu para sair. Tava cansado, tá?
Por isso a entrada do Escobar. E fez uma partida espetacular do Souza ontem, né? Foi o melhor jogador do Santos em campo ontem, o Souza, disparado, tá? Então esse é o resumo da partida aí. Falei de cada jogador, não quis dar nota. Esse negócio de dar nota é complicado, tá? Mas foi uma partida oscilante do Santos. O Santos consegue um bom resultado, pessoal. É o suficiente? Não é o suficiente, mas melhor do que perder, tá? E muitos davam essa partida como derrota. O Santos tem uma sequência duríssima pela frente. O Santos que vai pegar o Fortaleza é uma final, mais uma final. O time do Santos não é confiável. Não dá para cravar que o Santos vai ganhar do Fortaleza. O Fortaleza que vem de vitória. O Fortaleza precisa vencer o Santos para encostar no Santos, porque se o Fortaleza vence, ele chega a 30 pontos, aí ficaria 2 pontos atrás do Santos. Ou seja, é um jogo de 10 pontos, tanto para o Santos quanto para o Fortaleza. O Vitória que pega o Cruzeiro fora de casa, e depois o Santos tem aquela sequência insana lá, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Tá bom, pessoal? É jogo a jogo, vamos ter calma. Não vamos cravar Santos rebaixado, porque tem muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda. Tá bom? Tem os adversários também. Galera, vou pedir para você se inscreverem no canal, dar o like aí, compartilha, hypa o vídeo, é muito importante. E vamos comentar. Comentem, que é muito importante eu saber a opinião de vocês, tá bom? Tchau, galera. Um grande abraço.